Quer saber tudo de maneira rápida, simples e também bastante completa sobre o mapa do Brasil, tanto na América do Sul como sua relação mundial? Então, se liga aí no vídeo. Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, Galera, é o seguinte, se vocês querem saber tudo sobre quem é o Brasil, né? O Brasil no mapa do mundo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que aqui você vai encontrar, além de aulas completas de geografia, também muita atualidade, enfim, tudo pra você se manter sempre bem atualizado. Belezinha? Tamo junto? Então tá. Galera, é o seguinte, nessa aula de hoje, o que eu quero comentar com vocês é sobre quem é o Brasil na relação do mapa mundo. O que é o território brasileiro, como que a gente identifica o território brasileiro e quais são as suas vantagens desse território tão grande, com fronteiras tão extensas, e as desvantagens desse território tão grande. Primeira característica importante. O Brasil é um país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Isso alça a gente ao quinto maior país do mundo. É um território muito grande. Para vocês terem uma noção do que é o Brasil, a Europa inteira, hein? Mais ali de 30 países e tal. A Europa, ela tem, galera, 10 milhões e meio de quilômetros quadrados. Ou seja, o Brasil é mais ou menos 80% do continente europeu inteiro. Vocês percebem como que o Brasil é grande? Como o Brasil, ele pode até ser classificado como um país-continente. Por quê? Porque se a Europa, que é muito parecida com a gente, é um continente, o Brasil também pode ser, entre aspas, colocado como se fosse um país-continente. Pode sim, tá? Só para efeito de comparação, para vocês terem essa noção também, o maior país que tem é a Rússia, depois vem os canadenses, depois os chineses, depois os norte-americanos, isso se a gente contar o Alasca, e tem que contar, né, já que o Alasca é território americano, e depois é nós, o Brasilzão. Ou seja, o Brasil é o quinto maior país do mundo. E isso, claro, cria uma gama de vantagens para a gente gigantescas. Nós temos extensas fronteiras, tanto terrestres quanto marítimas, nós temos um território gigantesco. Eu sempre falo para vocês, geografia é uma matéria que eu amo, né? Óbvio, sou professor de geografia, mas que, imagine estudar, sei lá, geografia da Suíça. O clima é frio de montanha, o relevo é montanhoso. Acabou. O Brasil não. O Brasil tem dobramentos antigos, tem planícies, tem depressões, tem 28 compartimentos de relevo. Nós temos enormes potencialidades. Dentre essas vantagens de ter um território tão grande, eu colocaria para vocês a possibilidade da exploração de recursos naturais. O Brasil tem minerais metálicos à vontade, tem ouro, ferro, alumínio, manganês, estranho, enfim, tudo o que você possa imaginar. O Brasil tem combustíveis fósseis, o Brasil tem muito gás natural, o Brasil tem muito petróleo, é um grande exportador de petróleo. Eu diria para vocês que a única carência do território brasileiro é carvão mineral. O carvão mineral o Brasil não tem. Falar que não tem é exagero, vai. A gente tem pouquíssimo, zoadíssimo e só no sul. Então é pouco zoado no sul, o carvão mineral brasileiro. Mas de resto, a gente tem biomassa, temos enormes florestas, tem uma variedade vegetal muito grande, tem cerrado, mata das araucárias, mata atlântica, floresta equatorial. A gente tem muita coisa aqui no nosso território, uma possibilidade gigantesca de exploração de recursos. Nós temos áreas, por exemplo, que possibilitam, sei lá, exploração de energia nuclear, porque a gente tem muito urânio. A gente tem áreas que possibilitam hidrelétricas, porque nós temos rios muito caudalosos e cheios de quedas d'água. Nós temos um litoral bastante extenso que venta bastante, com a convergência de ventos importantes, e isso possibilita, por exemplo, a exploração de energia eólica. Ou seja, a gente tem potencial para fazer muita coisa. Do ponto de vista natural, o Brasil é praticamente perfeito. E a gente ainda está no meio de uma placa tectônica. Então não tem tantos abalos sísmicos assim como teria em outros países, tipo Chile, Japão e por aí vai, tá? Só que, claro, tem uma desvantagem desse território tão grande. E a desvantagem é justamente a administração desse território. Imagina o seguinte, você com uma pessoa só, você consegue muitas vezes administrar o seu quarto, não deixar seu quarto bagunçado e tal. Professor, nem isso eu consigo. Então, mas enfim, né? Agora imagina se você, dono do seu quarto, tivesse que administrar não só o seu quarto, mas administrar a sua casa inteira, um hotel inteiro, se tivesse um hotel inteiro, que isso que é o Brasil, um negócio gigantesco. É muito complicado administrar. Até porque o Brasil é muito regionalizado, nós temos vários Brasis dentro de um Brasil só. Imagina que hoje o presidente, o nosso governo de maneira geral, ele tem que dar conta de promover políticas públicas adequadas para Roraima e para o Rio Grande do Sul, que são regiões completamente diferentes. O Acre e Santa Catarina, Rio Grande do Norte e São Paulo, são regiões muito diferentes.
Então, para a gente conseguir administrar esse território de uma maneira tão intensa, a gente adotou duas soluções. Primeiro, que é o federalismo, e a próxima que eu vou falar na próxima lousa, que é a regionalização do nosso território. Vamos lá. O que seria o federalismo? O Brasil, nome completinho ali do Brasil, nós somos uma república presidencialista, democrática, federalista. O que isso quer dizer? Sendo uma república presidencialista, quer dizer que o nosso chefe de Estado é o mesmo cara que o nosso chefe de governo, que é a figura do presidente. Nem sempre é assim. Nós temos, por exemplo, repúblicas parlamentaristas, em que você tem o presidente, que é o chefe de Estado, é o cara que representa em convenções, etc., mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. Nós temos monarquias parlamentaristas, a exemplo do Reino Unido. O Reino Unido tem ali a Rainha Elizabeth, mas tem o primeiro-ministro Boris Johnson. A Rainha Elizabeth é chefe de Estado. Aliás, só uma pequena curiosidade, vai? A Rainha Elizabeth não é só rainha, chefe de Estado só do Reino Unido, tá? Também é do Canadá, Papua Nova Guiné, Austrália e outros países, antigas colônias inglesas, tá bom? Mas enfim, voltando. O Reino Unido é uma monarquia parlamentarista, porque o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, nós somos uma república presidencialista. Então, o chefe de governo e o chefe de Estado é a mesma figura, que é o presidente, que é eleito a cada 4 anos, com a possibilidade de reeleição, tá bom? Nós temos federalistas, democracia, beleza, né? A gente escolhe ali os nossos governantes. Nós temos federalistas, o que quer dizer isso? Quer dizer que cada unidade da federação, o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nossos estados e os nossos municípios, eles têm relativa autonomia. Como assim, professor? Se a gente pegar o Brasilzão como um todo, eu vou separar para vocês em F, que é a esfera federal, que é o Brasil todo mesmo, tá bom? Os estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e por aí vai, e os municípios. Por exemplo, no estado de São Paulo tem o município de Campinas, município de Santos, de São Paulo mesmo, de Campinas e por aí vai, tá? O que eu tô falando para vocês? Que municípios e estados, eles têm autonomia para fazer, para criar suas próprias leis, desde que, claro, não vá contra uma lei federal. Por exemplo, pena de morte. Pena de morte é uma coisa que está prevista em Constituição que não pode ter no Brasil. Então, o estado de São Paulo não pode criar uma lei que seja favorável à pena de morte. O município de São Paulo não pode criar uma lei que seja favorável à pena de morte. Mas o município, ele pode criar e votar uma lei que seja adequada à sua realidade, desde que, claro, não vá contra uma lei estadual e muito menos contra uma lei federal. Por quê, galera? Porque são países são regiões muito diferentes, né? Que nem eu falei pra vocês. Imagina o estado do Rio Grande do Sul tendo que seguir exatamente as mesmas leis do que Roraima. Um dos dois, pelo menos, né, ou os dois, não vão ficar contemplados pelas leis. Vão ser leis que não representam a realidade daquele local. E é por isso que a gente tem autonomia para criar suas próprias leis. Aliás, dica para vocês. Geralmente, não quer dizer que é regra, mas geralmente países muito grandes, que têm muitas diferenças regionais, se comportam como estados federativos, ou seja, municípios e estados com autonomia para votar e criar suas próprias leis. Já países pequenininhos, onde não tem tanta diferença regional, tipo o Uruguai. O Uruguai é minúsculo, galera, tá? 5 milhões de habitantes, pouquinha coisa. Então, o país inteiro, ele segue uma única lei, que é a lei federal, tá bom? O Brasil é um federalismo. Aqui nós temos o Poder Judiciário, que eu não coloquei para vocês, que ele é um pouquinho mais complexo, não interessa nesse momento, mas nós temos, para governar efetivamente o país, o Poder Executivo e o Legislativo, que é o que você vota. O Executivo, eu costumo falar que é como se fosse o gerente do seu país. É o cara que efetivamente vai tomar as medidas, que vai executar as leis. O gerente tem que ter claro que ele não é o dono. Imagina que você vai abrir uma franquia de, sei lá, de chocolate, uma Cacau Show. Beleza. Você vai ser o dono daquela loja. Você vai ditar quanto que tem que gastar, quanto que não tem, mas você não consegue ficar na loja o tempo inteiro. Então o que você faz? Você coloca um gerente ali. O gerente, ele vai tomar as decisões do dia a dia, mas ele não é o dono da loja. Ele está sujeito a todo o orçamento, a regras e tal. Quem faz essas regras do país, ou no meu exemplo da Cacau Show, é o Poder Legislativo. Ou seja, o Executivo, ele executa as leis que o Poder Legislativo criou, que o Poder Legislativo votou, da nossa Constituição, a Constituinte, tudo tal. Então, o nosso Poder Executivo Federal, ou seja, do Brasil como um todo, é o Presidente. O nosso Poder Legislativo Federal é o nosso Congresso Nacional, que é o sistema bicamaral, feito pelo Senado, 81 senadores, cada estado manda 3 senadores,
E os deputados federais, que são 513. E aí estados mais populosos, exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, mandam mais deputados federais para a Câmara, enquanto estados menos populosos, exemplo de Amapá, Roraima e tal, mandam menos deputados federais. Beleza? O nosso poder executivo estadual, quem manda nos estados, quem gerencia os estados, são os governadores, tá? Cada estado vai ter o seu governador, e nós temos os deputados estaduais, que criam leis do estado, sendo que essas leis não podem ir contra leis nacionais. E quando a gente fala do município, que é uma subdivisão, uma unidade administrativa que divide cada estado aí, nós temos os prefeitos e os vereadores. Os vereadores criam leis que não podem ser contra leis estaduais, muito menos leis federais. Eles definem o orçamento do município, dentre outros problemas aí, tá? O Brasil, ele tem mais de 5.500 municípios. É muita coisa. E isso, claro, gera um déficit da máquina pública. A gente pode falar que para facilitar a administração, seria muito legal se a gente conseguisse dividir o Brasil em 100 estados, em 11.000, 12.000 municípios. Facilitaria a administração, porque aí cada poder, ele teria muito mais poder para saber o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, seria muito mais particularizado a governança do território brasileiro. Mas teria um ônus. Imagina o custo da máquina pública. Cada estado que você cria mais senadores, deputados federais, governadores, secretários, deputados estaduais. Cada município que você cria mais, a mesma coisa. Então tem um lado positivo que você facilita, você particulariza o seu governo, você toma mais cuidado com as regiões, mas, em compensação, isso cria um ônus econômico para a máquina pública muito grande. Há um tempo atrás, nos anos 2010, o Pará ele quis se dividir. Ele quis se dividir em Pará, Tapajós e Carajás. Foi feito um plebiscito, por sorte, né? Ou enfim, não sei qual a sua opinião, mas acabou não indo para frente. Isso geraria um ônus para a máquina pública muito grande. Tudo bem? Galera, tira um print aqui, ó, que eu quero falar com vocês das regionalizações do território brasileiro. Pensando então que o Brasil é um país gigantesco, além da gente criar um modelo de governo federativo, ou seja, onde cada estado tem autonomia para criar e votar suas próprias leis, desde que não vá contra uma lei federal, o governo brasileiro também ele se vale da regionalização do seu território. Professor, como assim regionalizar? Nós já temos aqui no canal, tá, uma aulinha para falar para vocês os conceitos da geografia, e eu falei para vocês que regionalizar, de uma maneira bem simples, bem didática, é você dividir com critério. Então, por exemplo, fala assim, ó, olha, eu quero regionalizar o mapa brasileiro. Beleza, isso quer dizer que você quer dividir. Só que como que você vai regionalizar? Utilizando o critério vegetação, e aí você vai regionalizar, criar a região amazônica, a região da Caatinga, a região da Mata dos Cocais. Você está regionalizando utilizando o critério vegetação. Você pode regionalizar utilizando o critério clima. Então, onde tem o clima equatorial, o clima tropical, tropical de altitude, subtropical, por aí vai. Regionalizar é dividir utilizando algum critério. Eu vou mostrar para vocês, então, quantas regionalizações do território brasileiro existem. Infinitas. Se você quiser, na sua casa, agora, fazer uma regionalização do território brasileiro, você pode criar um critério, sei lá, PIB per capita. Aí você vai lá e divide o Brasil em regiões que você acha conveniente de acordo com o PIB per capita de cada um dos estados, municípios, bairros, sei lá, como que você vai querer fazer a sua regionalização, tá bom? Mas o Brasil, ele tem então infinitas, mas tem 3 que caem no vestibular para vocês. Ainda bem, né, que não cai todas. Se cai alguma diferente, prometo para vocês, galera, ó, o enunciado vai explicar direitinho quais foram os critérios utilizados, tá? A primeira regionalização que vocês têm que conhecer, com certeza mais importante, é a regionalização do IBGE, a regionalização oficial do governo brasileiro. Professor, mas me diga, para que o Brasil regionaliza o seu território? Para facilitar a governabilidade, para conseguir estabelecer políticas públicas exclusivas para a região norte, nordeste e tal. Só para efeito de exemplo, aqui no Brasil nós tivemos a SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, regionalizou, a SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, ou seja, existem sim políticas públicas voltadas para cada uma das regiões. Facilita a governabilidade, tá bom? O IBGE, ele vai dividir o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Beleza. Tá, professor, entendi. Mas quais foram os critérios que o IBGE utilizou? Eu estou colocando para vocês um mapinha aí, né? Pode perceber que o IBGE, primeiro, ele respeita os limites estaduais. Então não existe, sei lá, Minas Gerais está completamente no Sudeste. Rondônia está inteiramente na região Norte.
Não existe estados que estejam metade no centro-oeste, metade no norte. Não. Por mais que os estados sejam sim bastante diferentes, para facilitar a governabilidade, todos os estados estão dentro de uma única região. Então, respeita os limites estaduais. O IBGE também utilizou critério natural, então qual o tipo de clima, qual que é o tipo de relevo, qual que é o tipo de vegetação, e aspectos socioeconômicos. Então, qual é o IDH daquela região? Qual a atividade econômica predomina? Alto IDH, baixo IDH, como que é aquela região? Então, utilizando de todos esses critérios, os geógrafos do IBGE regionalizaram e definiram essa regionalização que é atual do território brasileiro. As últimas mudanças que a gente teve no mapa do Brasil foi, por exemplo, a gente teve Fernando de Noronha entrando no estado de Pernambuco. Fernando de Noronha antes era um território autônomo, era um território da União, não pertencia a nenhum estado. E a separação do Tocantins. Professor, como assim? Sabia que Tocantins pertencia a Goiás antigamente? Exatamente. Só que a mesma coisa que eu falei para vocês do Pará. Goiás está ficando muito grande. Então o norte de Goiás era muito diferente do sul de Goiás. Então foi feito um plebiscito, foi feita uma consulta ao Congresso e dividiu Goiás em Tocantins e em Goiás. Teve o ônus de ter mais governador, mais secretário, mais deputado estadual, mas facilitou a administração daquele território. Beleza? Outra regionalização super importante que vocês têm que conhecer é a regionalização geoeconômica. A regionalização geoeconômica, ela foi feita por um carinha chamado Pedro Geiger Pinchas, tá? Lá na década de 60. O que esse cara fez? Ele regionalizou o Brasil e dividiu em 3 regiões. As regiões da Amazônia, não é a região norte, é a região Amazônia, a região nordeste e a região centro-sul, que nem eu estou mostrando no mapinha aí para vocês. Pode reparar primeiro, ó. Quais foram os critérios que ele utilizou? Um critério bem importante. Ele não levou em consideração os limites estaduais. Então, por exemplo, se você pegar aí Mato Grosso. Mato Grosso tá um pedacinho no centro-sul, um pedacinho na região amazônica. Minas Gerais, talvez um dos maiores exemplos. Minas Gerais, 75% do território, né? O centro-sul de Minas Gerais tá na região centro-sul exatamente, porque as atividades econômicas ali que predominam, o nível de industrialização, a sociedade, o DH, a própria característica natural, se assemelha muito mais ao centro-sul, se assemelha muito mais ao que a gente chama de sudeste, na regionalização do IBGE, mas aquela porção norte de Minas, também conhecida como Vale do Jequitinhonha, o que é isso? Vale do Jequitinhonha, dica, hein? Super importante isso aí, que é o norte de Minas Gerais, se for pegar do ponto de vista natural, clima semiárido, vegetação que se assemelha a uma caatinga, é uma transição entre cerrado e caatinga, IDH geralmente bastante baixo, tá? Então se assemelha muito mais às características naturais e socioeconômicas ao Nordeste. O Pedro Pinchas, como ele não tinha a intenção de fazer um mapa pro governo brasileiro, um mapa oficial, ele não respeitou os limites estaduais. Por isso que a gente tem essa regionalização que parece um pouquinho mais diferente. Tudo bem? Essa é do Pedro Pinchas. E a dele, ele mesmo, né? Milton Santos e a Maria Laura Silveira, sua ajudante, digamos assim. O Milton Santos, ele vai criar um mapinha chamado de Os 4 Brasis. O Milton Santos, como eu estou mostrando aí para vocês, ele divide o Brasil em 4 regiões. Região Amazônia, tá? Da Amazônica. Pode reparar, galera, que exceto o IBGE que coloca a região norte, os outros 2 ressaltam que é a Amazônia mesmo. A região Nordeste, que é outro ponto importante, a região Nordeste é a única que se repete nas 3 regionalizações, a única. Tem no IBGE, tem nas regiões geoeconômicas. O Centro-Oeste e a região concentrada. O Milton Santos ele ia fazer um mapa um pouco mais recente, um pouco mais novo, por isso que ele promove algumas mudanças. Por exemplo, ele vai colocar na região Norte, como vocês podem reparar, a região Norte no mapa do IBGE, ele tem o Tocantins está no Norte. Segundo Milton Santos, não tem como colocar o Tocantins no norte, porque apesar da vegetação ter ali uma floresta amazônica, algumas características parecidas, do ponto de vista econômico, o Tocantins é muito mais parecido com o Centro-Oeste. Faz parte do celeiro econômico brasileiro, produção de soja, produção de milho, o avanço, por exemplo, da pecuária. Todas essas características fazem com que o Tocantins, segundo Milton Santos, se assemelhe muito mais ao Centro-Oeste do que propriamente ao Norte. Tudo bem? E aqui, isso é super importante, hein? Tá vendo que ele coloca a região concentrada? A região concentrada, que segundo o IBGE é a região sul e sudeste, eu acho que esse nome concentrado ele é bem interessante. Professor, concentrado no quê? Quais foram os critérios que o Milton Santos utilizou? Primeiro,
Respeita os limites estaduais. Pode reparar que não existem estados que estão em duas regiões diferentes. Todos os estados, eles estão na mesma região, tá? Ele utilizou um conceito super específico dele, que é o desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional. Segundo Milton Santos, o critério utilizado para regionalizar o país seria o quanto aquele meio, o quanto aquele espaço geográfico tem um desenvolvimento técnico, ou seja, tem qualificação de mão de obra. Técnica é a habilidade de você fazer alguma coisa. Traduzindo para o Milton Santos de maneira bem didática, é a qualificação da mão de obra. Então, nessa região, por exemplo, como que os trabalhadores se qualificam? Eles são bem qualificados? Não são bem qualificados? Qual que é o predomínio? Além da técnica, a ciência, meio técnico-científico. Ciência é produção de conhecimento. E aí, nessa região, será que a produção de conhecimento é legal? Como que são as universidades? Como que é a ciência? Qual que é a relação com o conhecimento que essa região tem? Então isso é um meio técnico-científico. Segundo Milton Santos, quando você consegue unir a técnica, a qualificação da mão de obra, a produção de conhecimento, a ciência, a gente vai ter um tecnopolo. Aonde que existem os maiores tecnopolos do Brasil? No Sudeste e no Sul do país. A exemplo, sei lá, de São José dos Campos, que tem o ITA e a Embraer, empresa produtora de aviões, e o ITA, né, é uma baita universidade aí ligada à engenharia aeroespacial, tá bom? E informacional, ou seja, onde as redes de comunicação fazem com que as informações se movimentem de maneira mais eficiente. E aonde que as redes de comunicação, a internet, a telefonia móvel, tal, aonde que ela é mais eficiente? Na região sul e na região sudeste. Então, esse concentrado que ele coloca, ele é bem didático esse nome. É concentrado em qualificação da mão de obra, em produção de conhecimento e desenvolvimento das redes imateriais, das redes de comunicação, que faz com que a informação circule de maneira muito mais intensa e eficiente. Beleza, galera? Deu para entender a regionalização? Então tá, ó, tira um print aqui. Outra característica bastante forte do território brasileiro é essa grande variação que a gente tem no sentido norte e sul, ou de maneira mais geográfica, né, técnica, uma variação latitudinal, no sentido norte e sul. Ou seja, o Brasil, para vocês terem uma noção, o Brasil tem terras no hemisfério norte, o Brasil vai mais ou menos até 5 graus norte, tá? E vai mais ou menos até uns 30 graus sul. Uma variação latitudinal de 35 graus aproximadamente. Isso é muito significativo, por quê? Porque faz com que a gente tenha uma grande variedade climato, ou seja, de clima, e botânica, de vegetação. Assim como eu falei para vocês no comecinho da aula. Imaginem vocês que o Brasil tem no mesmo território clima equatorial e clima subtropical. O Brasil ele tem no mesmo território uma vegetação de araucária, que é uma vegetação aciculifoliada, folhas fininhas, típicas de clima frio, e uma floresta amazônica, uma vegetação latifoliada extremamente quente. E isso, além de toda a biodiversidade, a exploração que a gente pode fazer dessa potencialidade do Brasil, isso permite também que a gente tenha um potencial agrícola muito significativo. O Brasil é um país que ele pode ter no mesmo território plantação de trigo, um pouquinho só, né, mas tem, que é típico de clima frio lá no sul do país, ao mesmo tempo que a gente planta cana-de-açúcar, ao mesmo tempo que a gente planta açaí, ao mesmo tempo que a gente planta milho, algodão, café, enfim, produtos que uma variedade climática muito grande, muito significativa. Laranja a gente pode ter, típico de clima tropical. Então o Brasil é cheio de potencialidades graças a essa grande extensão norte-sul que a gente tem. Se a gente tem uma grande extensão latitudinal, norte-sul, a gente tem uma grande extensão longitudinal também, no sentido leste-oeste. Tanto que a gente tem no nosso território 4 fusos oficiais. Nós temos o fuso -2 UTC ou -2 GMT, que são 2 horas atrasados em relação a Greenwich, que é o fuso das Ilhas Oceânicas, Fernando de Noronha, Martim Vaz, Trindade. Nós temos o fuso -3 GMT, -3 UTC, 3 horas atrasado em relação a Greenwich, atrasado em relação a Londres, que é o horário do sul, do sudeste, de parte do centro-oeste, do nordeste e parte do norte, tá? Nós temos o fuso -4, que é 4 horas atrasado em relação a Greenwich, que pega parte dos estados do norte e parte do estado do centro-oeste. E nós temos o fuso -5, que é o fuso que pega somente a parte ocidental da Amazônia e o Acre. Nós temos 4 fusos horários, por quê? Porque a variação longitudinal ela é de aproximadamente 60 graus. Se você divide por 15, que é a extensão de um fuso horário, dá mais ou menos aí 4 fusos horários. Tudo bem? O Brasil, além de toda essa gigantesca variação latitudinal e longitudinal, também tem a vantagem de ter extensas fronteiras.
Isso a gente vai ter uma aula específica para isso, tá? Vou comentar bem por cima, não perca logo menos no canal. Mas as nossas extensas fronteiras marítimas dão uma potencialidade gigantesca de exploração, por exemplo, de comércio. Imaginem vocês que existem países como a Bolívia, que, coitados, não pode fazer comércio com os países que estão próximos a ela, porque não tem saída para o oceano. Se quiser comercializar pelo oceano, tem que pedir auxílio ou do Brasil, ou do Chile, etc., para conseguir usar o porto desse país. O Brasil não. O Brasil, ele tem extensas fronteiras marítimas e isso permite que a gente tenha porto no litoral brasileiro inteiro, percebe? Além do que, o nosso litoral, ele é riquíssimo, tanto em recursos minerais fósseis, tanto, por exemplo, em biodiversidade. É a nossa Amazônia Azul, tamanha potencialidade do nosso litoral. Se a gente tem extensas fronteiras marítimas, e isso é ótimo, a gente tem extensas fronteiras terrestres, e isso é bom por um lado, mas ruim pelo outro. Por exemplo, uma potencialidade é fazer comércio com todos os países. Imagina, aqui da América do Sul, a gente só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Até com a Europa a gente faz fronteira. Você ficou doidão, né? Não, a Guiana Francesa é um país, é um território europeu, um território francês. Até com a Europa a gente consegue fazer fronteira, percebe? Isso dá uma noção, uma vantagem econômica muito significativa. Vários países, por exemplo, dependem do comércio com o Brasil. Pensa na Bolívia, coitado, de novo, né? A Bolívia. Com quem que eles vão fazer comércio? Com a Argentina? Nada contra os argentinos, é uma crise econômica, a economia não tão boa assim e tal. Com o Uruguai, com o Peru, percebe? É muito limitado. O Brasil consegue fazer comércio com todos eles. Se a gente tem essa parte positiva, que é o fator econômico, tem um pouquinho da parte negativa também, que é as nossas fronteiras sendo difíceis de serem fiscalizadas. O povo brasileiro ele ocupa muito o litoral, somente a área mais litorânea. E aí pensa, é uma área pouquíssimo povoada já, o nosso interior, que ainda tem Pantanal, Cerrado, Amazônia. A fiscalização é muito difícil. E aí uma série de problemas acabam acontecendo. Tráfico de drogas, tráfico de armas, biopirataria, enfim, imigração ilegal que entra aqui no território brasileiro. Então é bom por um lado e ruim pelo outro. Deu para entender, galera, quem é o Brasil no mapa da América do Sul e no mapa mundo também? Deu? Então, ó, tira um print. Se vocês curtiram essa aula, não esquece que tem várias outras aqui no canal, já compartilha com seus amigos, que é super importante também o canal crescer pra gente continuar colocando mais aulas e sempre ajudar você pré-vestibulando ou que tá cursando aí o colégio para conseguir fazer sua provinha direitinho. Beleza? É isso aí, galera. Beijos, abraço e tchau. Até o próximo vídeo e deixa seu like, hein? Super importante. Tchau, tchau.